Nestes últimos dias, há grande necessidade de se estudar o livro de Daniel em conexão com o livro de Apocalipse, pois um é uma profecia e o outro é a revelação dessa profecia. E hoje nós estaremos iniciando uma nova série, na verdade, um seminário do livro de Apocalipse. E eu, de maneira especial, posso dizer para vocês que para mim é a realização de um sonho, porque desde a primeira vez que eu estudei esse assunto no IEST, onde o meu professor foi o Diego Silva, eu me encantei com as profecias e com todos os elementos tão singulares apresentados no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse. E desde então vim acariciando no meu coração o desejo de fazer um seminário completo de Daniel e Apocalipse, verso a verso. Para mim vai ser um desafio hoje, porque a minha rotina de pregação é bem grande e a minha garganta já está nas últimas. Muitas vezes eu até falo realmente movido pelo poder de Deus, porque como a minha rotina de falar é bastante estudos, gravações, etc, minha garganta está começando a sentir. Então hoje eu vou tentar falar o mais calmo possível, o mais baixo possível também, para eu conseguir avançar na rotina de atividades que nós temos a desempenhar. Então hoje nós começaremos fazendo uma introdução ao livro de Daniel. Digo para vocês que essa introdução é importante. Nós vamos entender o contexto por detrás do cativeiro no qual Daniel esteve inserido. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Em uma das meditações matinais, Cristo Triunfante, na página 334, a irmã White diz assim: há necessidade de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, especialmente o livro de Daniel e Apocalipse. Devemos relembrar ali cada ponto da história dos reinos que são apresentadas. Ainda a irmã White, endossando o estudo desses dois livros, em Atos dos Apóstolos, na página 585, ela diz: ali, se referindo ao livro de Apocalipse, está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia e o outro é a revelação. Testemunhos para Ministros, página 116, diz: estudai o Apocalipse em conexão com Daniel, pois a história ali descrita se repetirá. Ainda no Profetas e Reis, página 457, diz o seguinte: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que vivemos. Testemunhos para Ministros, página 117, essa citação eu gosto. Inclusive, a gente já tem feito isso, né? Publicamos um livreto aí falando sobre Daniel e Apocalipse, e temos uma obra maior em andamento também, que seria publicar o livro de Daniel e Apocalipse juntos, um único volume. Fui instruída que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos com as necessárias explicações e devem ser enviadas ao mundo. Lede Apocalipse em conexão com Daniel e ensinai estas coisas ao povo. É o que nós vamos começar a fazer agora, né? Testemunhos para Ministro, página 116, diz: deixe que Daniel fale, que fale também o Apocalipse, deixem que eles digam a verdade. Então, a inspiração profética nos enche de ânimo para avançarmos no estudo das profecias de Daniel e das profecias de Apocalipse. Hoje, nós não vamos ter condições de entrar no capítulo 1 propriamente dito, porque acredito que vocês teriam uma compreensão deficiente sem termos um contexto antes de entrarmos no capítulo 1 propriamente dito, ou antes de avançar em todo o livro de Daniel. Então, o que nós vamos fazer nesta primeira oportunidade é fazermos um apanhado dos elementos que estiveram por detrás da necessidade do cativeiro, né, dos 70 anos de cativeiro em Babilônia,
Um contexto geral do livro de Daniel. Vocês sabem que Deus escolheu as 12 tribos de Israel para serem seus representantes neste mundo. Eles deveriam ser luz para todas as nações pagãs que existiam nesse planeta. Contudo, nós sabemos que na maioria das vezes eles não foram luz se não se permitiram ser influenciados pelas trevas. Uma história trágica, por exemplo, já aconteceu no ano 931, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Por causa da apostasia de Salomão, Deus prometeu que o reino seria dividido, ou seja, um juízo. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 11. Porém, pela atitude de Salomão em se converter dos seus maus caminhos, Deus disse que esta divisão não aconteceria nos seus dias, senão nos dias do reinado de seu filho, Roboão, o qual aconteceu no capítulo 12 de 1 Reis. Ali nós temos descrito a divisão das 12 tribos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte localizava-se em Samaria. Na verdade, eles tinham por capital Samaria. Então, a capital do reino do norte, Israel, era Samaria. E o reino do sul, Judá, teve por capital Jerusalém. Agora, estas duas divisões eram intensamente admoestadas por Deus, porque o Senhor desejava salvá-los. Então, depois do ano 931, Deus começou a bombardear o reino do norte e o reino do sul com poderosas mensagens vigorosas com o intuito de salvar tanto o reino do norte, Israel, quanto o reino do sul, Judá. Inicialmente, a maior quantidade de profetas foi concentrada para o reino do norte. Por exemplo, Micaías, profeta de destaque nas Escrituras, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Jonas também profetizou para o reino do norte, embora fosse um profeta para nações pagãs, o profeta Oséias, o profeta Amós, o profeta Miqueias, o profeta Isaías, entre outros profetas que não são mencionados diretamente no cânon sagrado. Então, Deus não poupou profetas para advertir o reino do norte. E um dos principais foi Elias, evidentemente. O Profetas e Reis, na página 116, diz assim: Deus estava se preparando para enviar o mais poderoso de todos os profetas, Elias, o tesbita. Porém, a reforma que Elias promoveu foi passageira, temporária. Fez-se necessário, então, levantar outros profetas. No ano 767, ele levantou o profeta Amós, que profetizou até o ano 765. Depois temos o surgimento do profeta Oséias, que foi levantado no ano 755, profetizou até o ano 725. Depois, no ano 740, levantou o profeta Miqueias, que profetizou até o ano 699. Depois levantou o profeta Isaías, no ano 745, que profetizou até o ano 685. Todos esses antes de Cristo, obviamente. E então o profeta Micaías e Oséias, por exemplo, profetizaram desde 745 e 740 até 722. 722 é uma data importante. Foi quando Israel foi destruído totalmente pelos assirianos. Então, até o ano 722, esses dois profetas foram contemporâneos com Oséias, e então nós temos 3 profetas de peso advertindo o reino do norte. A partir do ano 722, uma vez que no ano 725 Oséias cessou seu ministério e Miqueias perdurou de 722 até o ano 700, e Isaías, desde o ano 722 a 685, canalizaram todas as suas energias para o reino do sul, juntando assim as suas forças com o profeta Abacuque, o profeta Sofonias e mais tarde o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Então Deus não poupou profetas para advertir a nação do norte e a nação do sul. A mensagem para o reino do norte era Amós capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Em Samaria, o
os pecados do povo de Deus estavam acumulando-se até o céu. O capítulo 2, o verso 7 diz que o pai e o filho dormiam com a mesma mulher. Entre outros terríveis pecados que estavam contaminando a nação de Israel, o reino do norte. E quando Deus, através dos seus profetas, trazia uma mensagem, ela era rejeitada. Olhem aí o capítulo 7 de Amós, verso 8. E o Senhor disse: Amós, que vês? E Amós respondeu: Vejo um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Verso 9. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Então Amazias, o sacerdote, em Samaria, reino do norte, mandou dizer ao rei Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer as suas profecias. Ou seja, se a palavra dele se cumprir, Jeroboão, aqui vai ser tudo destruído. Verso 11, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te daqui, profeta, foge lá para Judá, vai para o sul, e ali você vai comer pão e ali você profetiza. Verso 13, mas aqui em Betel, de hoje em diante, você não profetiza mais. Notem que ele estava profetizando a nação de Deus. Porém, a nação de Deus estava dizendo o quê? Na pessoa de Amazias. Isso mesmo, na pessoa de Amazias. Vai-te daqui, vai embora para Judá. Vai para os conservadores. Que esta era a visão de Israel para com Judá. Que Judá era demasiado conservador. Porém, não era também, né? Estava mergulhado em pecados. Vai embora daqui. E a resposta de Amós era: olha, eu não sou profeta, eu só sou um boiadeiro, um cultivador de sicômoros. Esta é a palavra do Senhor. Verso 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, disse Amós. Tu dizes, não profetiza mais aqui. Verso 17. Portanto, assim diz o Senhor: sua mulher se tornará uma prostituta em Israel, e os seus filhos cairão à espada, e todo esse povo será levado cativo para fora da sua terra. Então, a mensagem de Deus para Samaria, para Israel, o reino do norte, era forte. Convertei-vos dos seus maus caminhos, senão vocês serão destruídos. Porém, a mensagem dos profetas foi rejeitada. Em 2 Reis, capítulo 17, diz o seguinte, no verso 5. O rei da Assíria subiu por toda a terra, veio até Samaria e a cercou 3 anos. Verso 13. E o Senhor advertiu a Israel e também a Judá, pelo ministério de muitos profetas, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos. E enviei muitas mensagens pelo ministério dos servos, os profetas. Verso 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O juízo veio, capítulo 18, verso 9. E sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, ou seja, no ano 755, cercaram, contagem retroativa, no ano 722, houve a invasão, e Samaria foi totalmente destruída. Verso 11, o rei da Síria transportou Israel para a Síria, e os fez levar a Alá e a Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem fizeram. Então Israel, no ano 722, por rebelar-se contra a mensagem do Senhor, foram destruídos. Todos os profetas que agora ainda estavam em vigência, e 2 principais, né? Isaías e Miqueias, canalizaram toda a força da sua mensagem para Judá, pois o intuito do Senhor agora era livrar Judá da destruição, porque de Judá haveria homens importantes que iriam influenciar as coisas em Babilônia. Então toda a força da mensagem profética, que até agora estava dividida
canalizou-se em uma única nação. E que mensagens poderosas foram canalizadas para ajudar. Grandes profetas foram levantados para ajudar, além dos que tinham sido levantados para Israel, que canalizaram a sua força para darem apoio aos que haviam sido levantados para advertirem Judá. E a mensagem de Deus para os de Judá era: prepara-te para se encontrares com teu Deus. Acerca de Judá, o Senhor disse por intermédio de Oséias, no livro de Oséias, capítulo 1, verso 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Mas a intenção de Deus para com Judá era, pelo menos, Judá salvar. E além da grande quantidade de profetas que Judá tinha, eles ainda tinham algo que Israel não teve, que seria luz. E a relevância das consequências da apostasia no passado. Judá sabia que por causa da apostasia de Israel, eles tinham sido destruídos. Eles foram entregues por Deus nas mãos dos assirianos. Olha aí comigo o capítulo 2, o capítulo 3 de Jeremias, verso 6. Disse mais o Senhor nos dias de Josias. Josias era o rei de Judá. Viste o que fez a rebelde Israel? Deus mostrando para eles, olha, vejam o passado, observem o passado. Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto sua aleivosa irmã Judá. Então Judá era uma testemunha ocular das apostasias de Israel e presenciaram em primeira mão as consequências que veio sobre Israel por causa da apostasia. E mesmo assim, Judá não temeu. Olhem o verso 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e não lhe dei carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também como ela e se prostituiu. Ou seja, mesmo Judá sabendo as consequências da apostasia, seguiu após os mesmos passos de sua irmã Israel. Se vocês lerem Ezequiel capítulo 8, ali vai descrever o terrível declínio de apostasia de Judá. Se vocês forem ao capítulo 7, por exemplo, aqui de Jeremias, olhem aí. Jeremias trazia cortantes mensagens para um povo que estava em terrível apostasia. Por exemplo, o verso 18 do capítulo 7 diz que eles ofereciam oferendas à rainha do céu. No mesmo capítulo, o verso 31, diz que eles queimavam os seus filhos a Moloque, entre tantas outras terríveis apostasias que estavam acontecendo em Judá. E quando a mensagem do Senhor vinha, verso 4, e dizia o povo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, nenhum mal nos sucederá. Ou ainda as mensagens de Miqueias. Olhem em Miqueias capítulo 3. Quando Miqueias advertiu o povo que estava em terrível apostasia, olha qual era a resposta do povo. E os seus chefes, disse Miqueias, dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor e dizem, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal sobrevirá sobre nós. Ou seja, este é o templo do Senhor, esta é a igreja do Senhor. Podemos praticar tudo o que a nossa carne pedir, podemos gratificá-la e nenhum mal nos acontecerá. Por quê? Porque estamos ligados ao templo do Senhor. No entanto, Deus precisava purificar Judá. Por que precisava purificar Judá? Porque de Judá sairia, em primeiro lugar, a linhagem santa, e se continuasse desse jeito, não teria ninguém para poder dar origem ao Messias, mas e ainda
Mas em segundo plano, Deus precisaria de representantes em Babilônia. E na verdade, o próprio juízo vindo contra os judeus, que foi o próprio cativeiro, foi por falha dos próprios reis de Judá. Olhem aí Isaías capítulo 39 comigo. Isaías capítulo 39. Isaías 39. Bom, no capítulo 38, verso 1, fala sobre a enfermidade mortal de Ezequias. E, descorrendo o capítulo, nós vamos ver a cura milagrosa. E Deus falou, Ezequias, eu vou mandar vir de Babilônia embaixadores e você vai falar sobre o meu grande poder, para que eu seja exaltado também em Babilônia. Porém, Ezequias falhou na fé. E ao invés de ele mostrar a grandeza de Deus, apresentar as evidências da superioridade do Deus de Israel, ele começou a mostrar os tesouros de Judá. Ele começou a mostrar a grandeza material de Judá, tanto que o juízo de Deus foi, verso 6 do capítulo 39 de Isaías, Ezequias, eis que virão dias em que tudo quanto houver nesta casa, e o que você entesourou e também os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo os teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam feitos eunucos no palácio de Babilônia. Ou seja, por causa da impiedade de Ezequias, veio o terrível juízo de que Babilônia sitiaria Judá e levaria cativos além de toda a riqueza existente em Judá. E quando nós avançamos daqui por diante, perceberemos que Israel entrou em um declínio terrível, porque Josafá, que veio antes de Ezequias e até Asa, conseguiu ainda manter as coisas um pouco em ordem. Por exemplo, segundo Crônicas 17:15, fala um pouco sobre os grandes benefícios de Asa sobre Judá, entre outros reis que não foram 100% bons, porém promoveram coisas boas em Judá. No entanto, o filho de Ezequias, que foi Manassés, foi terrivelmente ímpio. O filho de Manassés, Amon, mais ímpio ainda. Vale ressaltar que Manassés se converteu nos últimos momentos da sua vida, se converteu. Mas Amon foi um rei terrível, porém teve um filho bom. Amon gerou a Josias. E agora eu quero avançar com vocês no reinado de Josias. Olhem aí comigo o 2 Crônicas. Eu sei que eu estou falando rápido, né? Eu até falei no começo que ia falar devagar, mas minha garganta tem suportado. E também o assunto é empolgante. Na verdade, o assunto bíblico me empolga muito, mas esse em especial me empolga demais. Ok. 2 Crônicas, capítulo 34. Nós aqui estamos falando sobre o reinado de Josias. E no verso 1 diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias tinha 16 anos no 8º ano do seu reinado. Ele começou a reinar no ano 640. No ano 632, no 8º ano do seu reinado, quando tinha 16 anos de idade, ainda sendo um garoto, Josias começou a buscar ao Senhor. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de seu pai Davi. E no 18º ano do seu reinado, Josias já havia purificado toda Judá. Avancem aí comigo para o capítulo 35, verso 19. E no 18º ano do seu reinado, Josias celebrou a Páscoa. Nós estamos aqui no ano 622, quando Josias celebrou a Páscoa. Josias pediu que Uquias fosse reparar o templo, e nesta reforma foi encontrado o livro da lei, ou seja, os escritos de Moisés, e especialmente foi apresentado a Josias o Deuteronômio 28, né, que fala sobre as bênçãos e maldições. Bênçãos redundantes da fidelidade, maldições resultantes da apostasia. E ele percebeu que Judá estava em apostasia, então era necessário purificar o povo para que as maldições
propostas no livro da lei não viessem sobre Judá. Então, no ano 722, Judá estava passando por um dos seus melhores momentos. Estava totalmente livre de toda a apostasia, toda a maldade praticada pelos reis que antecederam a Josias foram banidas da memória de Judá. Os altos foram banidos, os sacerdotes pagãos eliminados. Então Josias fez uma grande reforma, de maneira que Judá estava reavivada. Agora eu pergunto, por que era necessário isso acontecer? Porque no ano 620 nasceria um personagem muito importante para o desenvolvimento dos planos de Deus em Babilônia. Em Daniel capítulo 2, verso 1, diz que no terceiro ano de Jeoiaquim, Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. O terceiro ano de Jeoiaquim foi o ano 605. E neste ano, no ano 605, Daniel tinha 15 anos de idade. Podem ficar tranquilos que na parte 2, na apresentação do capítulo 1, eu vou dar referências para sustentar que Daniel tinha 15 anos. Então, no ano 615, Daniel tinha 15 anos. Se eu somo 605 mais 15, que era a idade de Daniel, quando foi levado cativo, eu alcanço o ano do nascimento de Daniel. Então, no ano 620, Daniel viria a nascer. Por isso que era necessário que uma purificação de Judá para que estes jovens que seriam transportados para a Babilônia, onde seriam feitos eunucos e seriam uma grande luz, precisavam nascer em um ambiente mais favorável, em circunstâncias mais propícias para a missão que eles teriam que desempenhar em Babilônia. Por isso que no ano 722 concluiu-se a reforma e Judá estava reavivada com base na palavra. E 2 anos mais tarde, com o povo agora reavivado, nasce Daniel e os seus amigos, uma vez que os 4 tinham a mesma idade, como vamos ver logo mais. Então Daniel nasceu em um período em que Judá estava desfrutando de grande reavivamento e reforma, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então eles nasceram jovens, cheios do Espírito Santo, porque os seus pais estavam cheios do Espírito Santo. E Deus tinha planos para esses jovens. Por isso que ele teve que levantar o rei Josias para purificar Judá. No entanto, Josias viria a morrer no ano 609. Um longo reinado de prósperos 31 anos. E no ano 609 ele veio a falecer. E no seu lugar, então, subiu o seu filho como rei de Judá. Tão ímpio era o seu filho, capítulo 36 de 2 Crônica, versos 2, que ele reinou somente 3 meses. E ele foi então deposto do trono. E aí, segundo o verso 5, foi colocado então Jeoiaquim em seu lugar, que também foi filho de Josias. E Jeoiaquim reinou por 11 anos, desde o ano 609 até o ano 597, quando também foi deposto. Porém, foi nos dias do reinado de Jeoiaquim que nós temos a primeira invasão, que aconteceu no ano 605. No ano 609, temos ele sendo colocado como rei. No ano 597, ele é retirado na segunda invasão e em seu lugar subiu outra pessoa. Porém, ali pelos meados do seu reinado, no ano 605, aconteceu a primeira invasão, quando Daniel e os seus companheiros e uma grande parte dos utensílios de Deus foram levados para Babilônia. Porém, a Jeoiaquim foi permitido continuar a reinar em Babilônia. Avançando agora para o ano 597, segundo Crônicas 36, verso 11, diz o seguinte: tinha Zedequias a idade de 20 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, desde o ano 597 ao ano 586. Então, no ano 597, Babilônia invade novamente Jerusalém, retira Jeoiaquim do reino e coloca em seu lugar Zedequias.
Zedequias, então, permanece reinando durante 11 anos, até o ano 586. Nesta segunda invasão, que aconteceu no ano 597, um personagem importante que foi cativo para a Babilônia foi o profeta Ezequiel. Vocês podem conferir isso em Ezequiel capítulo 33. Então Ezequiel também foi um profeta no cativeiro, assim como Daniel. E aí, então, Zedequias permanece no trono até o ano 586. Já na terceira invasão, que aconteceu no ano 586, vocês podem ler que está descrito aqui também em 2 Crônicas, capítulo 36, assim como Jeremias 52 e também em 2 Reis, do capítulo 23 até o último capítulo do livro de Reis. Vai estar apresentando as 3 invasões de forma bem detalhada e didática. Então, no ano 586, acontece a terceira invasão a Jerusalém e a destruição total da cidade. Nesta invasão, o restante das pessoas que deveriam ir para a Babilônia foram, e os pobres da terra que deveriam ficar permaneceram, assim como Jeremias, que por misericórdia do Senhor, ele permaneceu lá em Jerusalém, juntamente com os pobres da terra. Porém, Daniel, já estando em Babilônia, viveu o suficiente para ver o seu povo ser assolado por 3 vezes, fora invasões menores que aconteceram entre estas 3 que foram principais. Então, essas 3 datas vocês deveriam memorizar. 605, primeira invasão a Jerusalém, 597, segunda invasão a Jerusalém, 586, terceira invasão a Jerusalém. Na primeira invasão, Daniel e seus companheiros foram cativos. Na segunda invasão, Ezequiel foi cativo juntamente com mais alguns do povo. E na terceira invasão, o restante do povo e a destruição total de Jerusalém. Ok? Porém, na terceira invasão, Daniel já estava em Babilônia, acompanhando em primeira mão tudo o que estava acontecendo lá em Judá. Uma vez dado todo o contexto que foi agora apresentado, temos condições de entrar no capítulo 1 do livro de Daniel. Se você tiver interesse, eu posso enviar para vocês também o meu esboço pessoal. É claro que é um esboço simples, gramaticalmente falando, vai encontrar alguns erros que eu não botei para revisão, mas com maior carinho eu posso enviar para vocês. É um esboço bastante completo, de pelo menos umas 10 a 12 páginas. E eu não teria problema em compartilhar com vocês não esse esboço, tá? Então, era necessário que tivéssemos essas informações para que pudéssemos apreciar mais os elementos importantíssimos que vamos encontrar em Daniel capítulo 1. Pois no capítulo 1 de Daniel, nós vamos perceber que existem muitos elementos que estão em conflito. Vamos encontrar 2 templos, 2 deuses, 2 povos, 2 sistemas de adoração, 2 dietas, 2 classes de cristãos, 2 sistemas de educação. E era necessário entendermos o contexto do livro para apreciarmos devidamente o estudo do capítulo 1, e não só do 1, mas dos outros que vão segui-lo. Daniel capítulo 1, verso 8 diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ainda sendo uma criança, 15 anos de idade, decidiu manter-se fiel ao Deus que ele até ali tinha servido. E nenhuma das circunstâncias desfavoráveis que Daniel estava introduzido depois do seu coração o desejo de ser fiel a Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel e vamos entender o quanto Deus foi glorificado e honrado e mesmo vindicado na vida daqueles 4 jovens. E o mesmo ele espera de nós. Ele espera que a mesma fidelidade demonstrada por Daniel diante de situações difíceis, que nós tenhamos a mesma postura diante de todos os males que nos cercam. Satanás não tem poder para fazer nem a mais débil alma transgredir a lei de Deus, assim como ele não teve condições de fazer com que Daniel e seus companheiros transgredissem a lei de Deus. Por isso que nós precisamos nos escudar com a palavra de Deus, através da oração e meditação, para sermos vitoriosos como Daniel foi. Eu te convido nesse momento a se unir conosco nesta grande empreitada, que é estudar o livro de Daniel verso a verso.
Não deixem também de abençoar os seus amigos e os seus parentes. Talvez do seu lado, o seu vizinho esteja perecendo por falta destas mensagens. Então chega lá e fala, meu irmão, assista esse sermão. Vamos fazer um seminário de Apocalipse? Vamos! Convide os seus amigos, vocês podem colocar o vídeo aí no seu computador e assistirem. Vocês podem nos acompanhar nesses seminários. Podem escrever para a gente, podem botar as suas dúvidas lá no canal, podem assistir no seu celular, compartilhar pelo WhatsApp, montar um grupo de estudo sobre o assunto. E eu tenho certeza que vocês vão ser ricamente abençoados. Jesus disse que nos últimos dias o livro de Daniel deveria ser estudado. Mateus 24:15. Então é o que nós nos propomos a fazer e contamos com a sua ajuda.